Boa noite, boa noite. Vamos terminar algumas pequenas configurações aqui. Vamos lá, vou convidar o Dr. Vitor. O Dr. Vitor está convidado. Aê! E aí, Agora Thiago? sim, ao vivo e a cores. Deu trabalho para fazer a conexão, mas conseguimos. Deu trabalho aqui para mim fazer o cenário, cara. Faz parte, Tá faz improvisado. parte. Isso aí. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 2. Hoje para falar sobre luxação de patela em cães e gatos. Um tema corriqueiro na rotina clínica, na rotina ortopédica, na rotina radiográfica e um desafio aí para muitos veterinários clínicos que não sabem como manusear um caso aí, um caso clínico de luxação de patela. Vamos começar aí com o convidado de hoje, Dr. Vitor, radiologista, parceiro de turma aí do IVE. É um grande prazer poder estar falando com você aí, amigão. É isso aí, Thiago. Um prazer também estar aqui com você, fazendo parte desse projeto aí de lives, né? Agora virou Rádio War, tá chique, né? Foi bom, foi muito bom fazer o IVE, né? Graças a Deus conheci você que me ajudou bastante aí nesse meu começo na radiologia volante, né? E vamos para cima. A luxação de patela é um caso que é bem rotineiro, né? Pelo menos para mim aqui na Baixada, é uma coisa que a gente, pelo menos uma vez por semana, eu faço um. Sim, é. A luxação de patela é algo que é diagnosticado às vezes de forma errônea, né? É, A gente sabe que o diagnóstico, né? Já dando vários spoilers sobre a nossa live, continuidade da nossa live, que a luxação de patela é um diagnóstico clínico, né? Só que às vezes diagnosticado de forma errônea e às vezes, na grande maioria, alguns graus, né, que a gente vai discutir sobre esses graus de luxação de patela, eles são diagnosticados às vezes de forma errônea e às vezes até não diagnosticado, né? principalmente às vezes o clínico joga essa pressão na gente, né? De diagnosticar a luxação de patela, né? Mas não é a nossa função é de diagnosticar, né? Quando a gente entrar no assunto aí, a gente vai desmembrar isso daí melhor para poder ajudar os clínicos, né? Às vezes eles têm Isso aí. muitas dúvidas e na hora do diagnóstico acha que chega lá no laudo, não tem luxação de patela, né? Eles ficam meio nervosos assim com a gente. Mas é explicar o porquê, né? Isso, vamos lá. Doutor, se apresenta aí para o pessoal, como que você chegou na radiologia, quanto tempo de formado, qual é a sua praia aí na Baixada? Cara, eu me formei já faz 4 anos, né? Terminei a faculdade, fiz pós-graduação em clínica primeiro. Eu já queria fazer radiologia, na verdade. De imagem, o que eu sempre mais gostei foi radiologia, né? Em segunda opção aí, ultrassom ou tomo. Ressonância é a única coisa que não é muito minha praia. Depois de lá, eu já fui para o IVE, né? Depois da pós em clínica. Eu fiz a pós em clínica também em relação à questão financeira, né? A gente acaba de se formar, é difícil o começo, né? A gente vai para o mundo dos plantões aí, para o mundo que é o que dá um pouquinho mais de dinheiro, que é um pouquinho mais bem remunerado, para a parte clínica, né? De início. E depois de terminar a pós em clínica, eu já consegui uns lugares mais fixos, né, para poder trabalhar. E a partir daí eu comecei a parte de radiologia mesmo, que é o que eu queria, fui pro IVE, né? Toda terça, quinta e sábado lá, 7 da manhã, vindo aqui da Baixada, toda terça, quinta e sábado, né? Foi sofrido, mas foi muito bom. Quando a gente faz o que a gente gosta, fica fácil, né? Fica fácil. E aí, depois do IVE, né? Não tinha tanto assim essa visão de volante, né? Querendo ou não, que eu trabalho, na verdade, né? Explicando para a galera, eu trabalho com radiologia volante, eu tenho uma empresa de radiologia, né? Que a gente atende toda a Baixada, desde Bertioga, para quem não conhece, são de Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, né? São as cidades que eu atendo, não só eu, como a minha outra equipe, né? E quem deu essa ideia, esse estalinho aí, foi, né? Uma das principais pessoas foi você, né? Que chegou com essa ideia. Pô, Raio-X Volante, você conhece e tal. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí você me apresentou essa ideia, cara. E falei também conversei com o Salvador também na época, né? Pedi que é o dono do IFE, pedi
a ajuda dele, aí a opinião dele, ele também achou a ideia legal. E graças a Deus já estou aí, já estou fazendo 2 anos de mercado e indo para o Passou terceiro. rápido, hein? Passou rápido Passou e rápido, cara. passou muito rápido, cara, é loucura. Mas graças a Deus está dando tudo certo, já estou com mais experiência agora, né? Pretendo mais para frente fazer uma nova pós, né? Quando eu fizer 3 anos de radiologia, eu pretendo fazer uma nova pós na FAMESP de tomografia e radiologia para ampliar os laudos, melhorar, né? A gente tem que sempre estar estudando, né? Não pode estar parado. Sim, Mas, sim. cara, e aí, como se diz assim, né? Meti o louco, comprei, penhorei a casa, fiz empréstimo, comprei equipamento. E graças a Deus estou aí trabalhando pra caramba e fazendo dar certo, né? Tem que fazer dar certo. Legal, legal. Isso aí. E me diz uma coisa, como que é a casuística aí na Baixada? Pelo menos para mim, aqui na região metropolitana de São Paulo, a casuística de animais pequenos, né, de animais toys, os famosos animais de apartamento, ele é bem grande, né? E justamente essa casuística desses animais de raças toy, né? Os Shih Tzus, os Chihuahuas, os Spitz, que tem a casuística de luxação de patela. Como que é aí na Baixada? Aqui a casuística é enorme também. Eu trabalho com alguns ortopedistas aqui, né? Tem o Caio, a Isabela, enfim, tem o Adriano, tem o. Deixa eu pegar aqui meu filho. Enfim, tem alguns ortopedistas que eu trabalho, né? E conversando com eles, etc., eles me passam alguns exames, né, para fazer. Então, a minha casuística aqui, não sei se é por eu ter essa afinidade com a galera da ortopedia, né? Cara, eu tô sempre fazendo exame. Sempre fazendo exame de Yorkshire, é um também que tem muito, né? Pego bastante York. Acho que pra mim aqui, o que eu mais pego é York. Mas Lhasa, Pug, alguns Bulldogs francês também eu pego. De vez em nunca pega um animal grande. O único que eu pego assim grande, geralmente é labrador. Não sei se é uma coisa aqui da Baixada, mas eu pego alguns labradores e golden também com um pouquinho de luxação de patela. Mas o principal é em toy, né? Mas assim, por mês, mais de 5 com certeza, cara. É uma coisa bem, pra mim aqui é muito comum. Né? Não sei se é porque eu também conheço essa galera que é da área de ortopedia, mas pra mim aqui é muito comum, né? E a parte, lógico, clínicos também me chamam, eu auxilio, às vezes durante, né, o exame, a gente está lá manuseando, a gente sente uma luxação, né, grau 1, né, às vezes grau 2, na verdade, é mais fácil da gente sentir ali, que às vezes sai e volta, né? Grau 1, às vezes tem que fazer força para sair, né? Eu acabo, pode deixar passar, porque não é minha, não, a gente não é eu que vou fazer esse exame, né? Mas grau 2, às vezes eu vou fazer o exame, percebo que tem, converso com o veterinário para ajudar ele, né? Explico que às vezes não é no raio-x que a gente vai ver, mas a casuística aqui é grande, cara. É Ah, grande. legal. Aqui em São Paulo também, a casuística ela é bem importante, né? Nessa questão, principalmente de animais toys. E a gente vê algumas raças que vão se tornando cada vez mais populares entre as pessoas, né? Uma delas agora é o Spitz, né? Hoje mesmo nós radiografamos um Spitz com luxação de patela. E dentro na área da ortopedia, uma das principais perguntas quando se atende um animal desse gênero, um animal toy, você sente a patela dele crepitar, né? Ele tem alguma manifestação clínica de parecer que está tendo, né? O pessoal, geralmente os tutores falam, não, o animal tem cãibra, ele fica esticando a patinha, né? Isso daí é um sinal característico de luxação de patela, né? Então, cada vez mais que essas raças se tornam mais populares, a gente vem acompanhando o desenrolar da doença. Haja visto a questão do Pug, né? O Pug agora parece que deu uma desaparecida, mas pelo Nossa, menos não tenho pego tanto Pug, mas o Pug com problema respiratório era toda semana. Deu uma baixada, verdade, deu uma baixada na casuística de Pug. Eu pegava muito, aquela síndrome braquicefálica, né? Edema de palato, colapso de traqueia, né? Ou hipoplasia traqueal, Sim, enfim. Não é o assunto, mas é uma coisa que era é. rotineira, diminuída, graças a Deus. Que faz parte da casuística, por quê? Né? Pensando principalmente nessas questões dessas doenças que se desenvolvem de forma precoce. Né? Vamos pegar o nosso tema de hoje, que é a luxação de patela. Ela acontece geralmente nos primórdios ali da vida do animal. Entre 1, 2, 3 anos, ele já começa a manifestar um sintoma. Então, é logo quando o animal chega na vida de uma família ali,
ele começa a desenvolver esses problemas, ele começa a apresentar esses sinais clínicos, né? E claro, não é um fator predisponente da luxação de patela, né? O caso, mas, por exemplo, pisos frios de apartamento, pelagem excessiva, são fatores que vão agravar aquele grau 1, que é quase imperceptível. E isso se torna, geralmente, muito fácil de fazer esse diagnóstico prévio, né? Dá pra, já, por exemplo, se levar no veterinário, um sintoma que é comum, cara, que eu pego, às vezes eu tô andando na rua, assim, passeando na praia, né? Aqui, a gente mora na praia, né? E muita gente anda no calçadão. Às vezes eu vejo um senhorzinho com Spitz, né? Ou com York, né? O senhor senta no banco, assim, né? Com o cachorrinho, e aí o cachorrinho senta e mantém as perninhas esticadinhas, assim, né? Não senta daquele jeito normal, com as perninhas dobradas, porque ela esticada dá uma relaxada ali no ligamento patelar, né? O animal fica um pouco mais confortável. Eu tenho uma Spitz, né? Eu não, na verdade, a minha irmã tem uma Spitz, a gente mora juntos, né? E a dela eu já fiz raio-x, né? O dela é grau 1, né? Mas assim, já tá evoluindo para um grau 2, porque ela pula muito, né? Spitz é um animal que pula para tudo quanto é canto, né? Parece uma pulguinha. E aí o dela, ela começou sentando com a perninha esticada. Aí eu falei, ixi, tem luxação de patela. E aí eu já parti para fazer o raio-x, não tinha sinal de artrose. Eu vou repetir mais para frente para ver, né? Mas já tá indo para um grau 2 o dela aí também. É. Então vamos entrar então no tema que realmente nos importa, que é a luxação de patela. Então, como a gente já falou aqui, a casuística, né, de animais de raça toys, né? Então a gente está falando do Spitz, né, que agora é o animalzinho, a raça que está na moda. Se a gente pegar Yorkshire, alguns pinchers, principalmente os pinchers miniaturas, os chihuahuas, são animais que são muito predispostos, lhasas, os animais condrodistróficos de modo geral, né? Então, os pugs, os bulldogs franceses, ingleses, que a grande patogenia ali, é patognomônico, né, vamos falar assim, da luxação de patela, né, da forma mais grave da luxação de patela, é o desvio angular, né? Ou seja, aquele animal que tem as patinhas tortas, né? E aí quando envolve um desvio angular, fêmur e tíbia, né, que aquela tíbia que em vez de ser retinha, ela forma um S, isso daí já é característico de uma luxação de patela, que é uma característica anatômica dos animais condrodistróficos, né? Eles já nascem com essas distrofias, né? E acaba acontecendo que a gente vê aqueles bulldog francês, por exemplo, a dobradinha, né? Tudo tortinho ali, vamos dizer assim, né? Que na verdade é isso. E aí não tem como a patela ficar no lugar, né? Sabe uma raça, cara, que não é de cão, que eu tenho pego muita luxação de patela? Cara, gato manicum. Manicum. É um gato que eu tenho pego muito, todos eles praticamente que eu peguei, tem luxação de patela também. Só que eu procuro olhar o ângulo ali, né? Que a gente faz as projeções, né? Já entrando ali no primeiro tópico ali, as projeções, né? Que é a crânio caudal, geralmente a gente talvez encontre ali a luxação de patela mais fácil, né? Tem grais, desculpa, que acabam que até na lateral a gente encontra, né? Mas geralmente é mais na crânio caudal. E em manicum eu tenho encontrado, cara, e tenho reparado até umas alterações de patela ali, de artrose. E uma casuística não é grande, né? Uma casuística pequena, porque é até difícil você encontrar um manicum, né? É difícil ainda. Tá na moda, mas a galera tem mais cães, né? Uhum. E na crânio caudal, ali a gente fazendo ela direitinho, a gente acaba geralmente não vendo, né? Deixa eu abrir aqui o enredo acaba não vendo Script. a Brain Script aqui. Acaba não vendo a luxação, né? Mas, com certeza, o ângulo da tíbia e o ângulo do fêmur, acho que é o que mais interfere, né? No caso da luxação. Se eu não me engano, acho que esse é o principal achado, né? Então, assim, a luxação de patela, vamos começar a desmembrar um pouco mais esse assunto aí, né? Manifestação clínica, né? O animal chega geralmente na clínica e o proprietário, às vezes, relata que o animal está claudicando. Ele está mancando de uma pata, né? Geralmente, essas patinhas, elas podem ser unilateral ou bilateral, né? Claudicação intermitente. Você está claudicando a cara. Isso. Ora claudica, ora não claudica, né? E ele às vezes fala, quando ele corre, ele não manca, mas ele parou de correr,
ele começa a mancar. Aí o pessoal geralmente fala, né? Depois que ele esquenta, vai bem. Mas até ele esquentar, fica dando umas travadas, né? E pelo menos o que eu recebo, né? De próprio veterinário, né? Às vezes que vai passar um caso para mim, né? Eu chego na clínica para fazer o exame, pergunto qual é o caso. Vamos fazer um membro pélvico direito ou esquerdo. O proprietário relata que ele está tendo uns espasmos, né, nesse membro, ele estica o membro de demasia, assim. Isso daí é um sinal característico e que o animal próprio, né, está reposicionando a patela. Então, esse é um dos principais relatos dos tutores. Claudicação, né, esse esticar da pata, né, e a claudicação pós alguma atividade intensa, né. Esse para mim é o principal relato, né. E aí, o pessoal geralmente pede o raio-x, né? Só que aí que está o X da questão. Na ortopedia, né, nós aprendemos que a luxação de patela, né, isso daí é controverso e é muito conflituoso, vamos falar assim, porque a luxação de patela, né, no meu ponto de vista, eu também concordo que ela é clínica, né? O diagnóstico da luxação de patela é clínica. Thiago, mas por que o cara pede um raio-x, então? Aí que está a questão. O raio-x, para o diagnóstico de luxação de patela, ele é para nós avaliarmos outras questões que estão associadas. Uma delas é o desvio angular, que a gente comentou agora há pouco, né? Para ver tortuosidade, o desvio valgo ou desvio varus, né? A famosa perninha do Kiko, né? Que o animal tem esse desvio. E também para avaliar possíveis osteoartroses, né? Que dependendo do grau de luxação patelar e do tempo que esse animal está exposto a este problema, a artrose, condromalácia é inevitável. Acaba lesionando o joelho, né? Porque esse vai e vem da patela, né? Sulco troquear, né? Vai ter vários sinais de artrose, né? Entesopatia. No raio-x a gente vê processo inflamatório articular, né? Tem veterinário aqui que já tá legal nisso aí, cara. Com o tempo, né? Conforme a gente vai conversando. Porque a maioria, infelizmente, de casa, assim, não entende que o diagnóstico é clínico, né? Para mim, é clínico também. Né? Eu acho bonito até quando o cara me chama, o clínico, e fala, ó, já fiz aqui um examezinho nele, a patela tá luxando, né? Quero ver os sinais degenerativos que estão causando, né? Já aconteceu de me perguntarem o grau, aí eu expliquei que não é eu que faz isso, né? Que é o clínico, ou se tem dúvida, passar por ortopedista, né? Tem veterinário que eu tô achando super legal, já me pede até, que é um exame que é legal para fazer nesse caso, que é o CORA, né? Já fazer para ver as angulações, né? Estudei bastante para conseguir fazer direitinho. É um exame difícil de fazer. Difícil. Às vezes não adianta só com radiologia, tem que passar por uma tomo, né? Mas tem pacientes que dá para fazer agora, né? Com a radiologia. Vai super bem. Ajudo bastante os ortopedistas, né? Com isso daí. E, sem dúvida, luxação de patela e raio-x estão totalmente interligados, mas não com a intenção que o clínico tem, né? Que é de diagnóstico. É mais para auxiliar e ver os sinais degenerativos, o que está causando, né, no joelhinho do paciente. Isso. E a questão, assim, a gente não está aqui chamando a atenção do clínico, né? Falando que o clínico errou, que ele está errando, não. O nosso papel, e talvez o principal pilar dessa live, é orientar a quem nos está assistindo aí, né? Estou vendo que está entrando bastante gente aqui. Mendes, Mi, Emily, pessoal aqui dando boa noite. O Matheus, doutora Vitória, Vânia, tá entrando aqui uma galera. Vete Imagem, o pessoal fez com a live com a gente semana passada, aí foi bem legal. Então, o nosso intuito aqui dessa live é realmente instruir o pessoal, os clínicos que nos assistem, né, a como fazer esse diagnóstico de luxação de patela. Então, quando o animal chega com esses sintomas, né, Peraí que os comentários subiram aqui na minha tela, não estou vendo nada. Peraí. Então, quando o clínico admite um paciente desse na clínica, o principal ponto a se tratar, a fazer, o principal exame físico a se realizar é a manipulação das patelas. Como que se faz isso? Né? Um animal em estação, na mesa, né? Geralmente peça para o proprietário ficar
na cabeça do animal, ali, segurando as patinhas da frente, né? E o veterinário ali atrás do animal, né, caudal ao animal, manipule as patelas de forma uniforme, né? E perceba essa mobilidade, né? A patela, geralmente, como ela está inserida, né, na porção proximal, ela vem da musculatura do quadríceps, da famosa coxa, né? E ela afunila na patela e depois ela se insere na tíbia, no tendão patelar. Então, a patela, ela é um osso sesamoide, ela é um osso flutuante, né? E ela geralmente tem um certo grau de mobilidade. Mas esse grau de mobilidade, ele é muito pequeno, justamente para o animal poder fazer a mobilidade de joelho. Então, o principal ponto é fazer a manipulação dessas patelas, né? Movimentá-las, para ver se ela tem um certo grau de movimentação. A patela, né? A classificação dos graus de patela, que são 4, né? Você já comentou aí, né? O primeiro grau, eu até fiz um post nessa semana sobre isso daí. O primeiro grau é aquela patelinha que você palpa, ela sai do lugar, só que se você soltar, ela volta para o sulco de novo, né? Essa daí a gente já pode considerar um grau de luxação de patela de grau 1, né? Aí depois tem o grau 2, que a gente faz esse movimento, né, de tirar a patela, ou às vezes, quando vai manipular o membro do animal, a patela sai, mas a patela volta. Grau 2. O grau 3 é quando a gente movimenta essa patela, ou faz um movimento de hiperextensão, e essa patela só volta se a gente colocar no lugar ou se o animal fizer um movimento de extensão. E o grau 4 é a patela que saiu fora do lugar, ela não volta mais. E essa é a patela que nós pegamos na radiografia, né? Na lateral também, eu peguei um paciente que já estava com, na verdade, o proprietário era um Spitz, né? Já idoso. O proprietário já tinha noção que ele mancava um pouquinho, mas é aquela coisa meio intermitente. Aí começou a ficar uma coisa mais insuportável, vamos dizer assim, pro paciente, né? E ele trouxe na clínica. Mas era um grau 4 já, que com certeza ele já andava com a patela fora e já estava acostumado já, né? Fez a cirurgia ortopédica, mas já estava num grau que, mesmo com a cirurgia, saiu do lugar. Aí tem as correções, né? Essa parte eu não entendo tão bem. Mas uma coisa que dá para fazer aí, a galera que está assistindo a gente, para vocês verem mais ou menos, sentirem como é que funciona isso aí, é você esticar a sua própria perna aqui bem esticada, relaxar ela, né? E você mesmo consegue manipular a sua própria patela, né? Então é legal para a galera que está em casa aí assistindo a gente, que dá para fazer o teste sem entender mais ou menos do que a gente está falando. Às vezes a pessoa não tem noção, né? Se você consegue manipular a sua própria patela, e é desse jeito que ele está explicando, né? Você vai deixar o animal em estação e tá deixando ele com a perna relaxada, é mais difícil, né? Porque eles não, infelizmente, eles não entendem a gente, né? E aí fazer as manipulações da patela. Isso. E aí, o clínico fez o diagnóstico, fala, essa patela está saindo do lugar, ela está tendo movimentação. Vou fazer o raio-x? Vou fazer o raio-x. Ah, mas por que se você falou que o raio-x não tem tanta importância, que o diagnóstico é clínico? Justamente para nós descobrirmos de onde vem essa luxação da patela. E ela pode acontecer por alguns motivos, como a gente falou. Desvio angular, né? O famoso fêmur torto, tanto para dentro, um desvio valgo, quanto um desvio varo, né? Isso pode acontecer tanto o fêmur torto, né? Quanto a tíbia também torta. E aí a gente tem, né, toda uma tortuosidade, né? Não consigo fazer aqui. Rotação, né? Fica parecendo um S, né? E aí, consequentemente, a patela que segue uma linearidade do quadríceps com a tíbia, ela vai estar torta, né? Então, isso é um caso que pode acontecer, né? Quais são as causas, né, de luxação de patela? Desvio angulares, tanto do fêmur distal quanto da tíbia proximal. O desvio ali do fêmur, né, ele é rotacionado, né? Tem uma rotação do fêmur, isso também é um fator predisponente. E aí entra principalmente os menicuns, que tem o sulco troclear, né, que é aquele sulquinho do fêmur onde a patela se insere. Esse sulco ele é raso, então a patela acaba não tendo um apoio das rimas do joelho e a patela fica sambando. Isso é o que acontece nos menicuns. Então esse é um dos principais motivos para se fazer uma radiografia de uma luxação de patela. Concomitantemente, a gente faz também o diagnóstico de artroses, de condromalácias, de problemas articulares de modo geral, que se não tratadas, né, elas vão evoluir, vão progredir cada vez mais. Na sua casuística aí de luxação de patela, o que mais? Você fez um raio-x, fez uma radiografia,
quais são as principais características que você geralmente encontra? Bateu o olho, olhou. Ó, uma coisa que eu tenho conversado com alguns veterinários, né? Porque assim, geralmente a gente faz um estudo, né, de joelho, que é o que eles pedem, né? O que eu tenho conversado com alguns já que são mais parceiros meus mais antigos é de fazer 2 estudos, né? Na verdade, um estudo do fêmur, pegando um pedacinho do joelho mais o fêmur em si, um estudo da tíbia, né? Porque quando o ortopedista encontra o exame, para ele já está mastigado, né? O que tem que fazer. Mais ou menos um cora, né? E cara, de achado, assim, que eu bato o olho e é uma coisa minha, assim, que eu sempre vejo em luxação de patela, é o entesófito em ápice patelar, sabe? Ali na pontinha da patela, forma um entesófito ali, é um que eu encontro bastante. E tem um achado, inclusive, que pena que ele não está na live hoje, que é o Dr. Flávio, ele comentou, ele é ortopedista, né? E a gente estava falando dos manicum, e estava discutindo essa coisa de luxação de patela e manicum, do arrasamento do suco troquear, né? Que eu não sabia que a principal causa era essa, mas realmente, da discussão dele, que você falando agora, realmente vocês dois falaram a mesma coisa para mim, né? E o achado que eu vejo em manicum é que a patela ela fica achatada e lisa. Ela fica mais. A gente usa o termo bolachuda, mas é um termo que não é o correto, né? Mas ela fica mais arredondada. Então, quando eu vejo isso em algum gato, né? Principalmente manicum, mas eu encontro em SRD também, né? Mas não é o que a gente Não é mais. casuística, não é. Mas eu encontro aquela patela mais arredondada em gato e numa lateral, às vezes, de cão, eu encontro o entesófito patelar ali, né, de ápice patelar. Quando eu encontro esse, eu falo, tem alguma coisa errada, né? O que eu faço, às vezes, é uma coisa, não existe, acho que eu nunca vi isso em algum lugar, eu que inventei um pouquinho isso daí, talvez exista, a gente acha que inventou alguma coisa, sempre tem alguém que já inventou, né? Eu tento fazer o exame, eu faço as projeções normais, né? Crânio caudal com membro esticado e médio lateral. Só que o que eu tento fazer às vezes, se eu sei que tem algum grau de luxação, para o clínico, na verdade, hoje em dia nem tanto, foi mais no começo, porque às vezes quando você está no começo, o clínico não confia muito no seu diagnóstico. Às vezes você faz, não vê a luxação, aí você fala com o clínico fica meio naquela, né? Então o que eu fazia? Eu flexionava um pouco o joelho na crânio caudal e tentava colocar ela pro ladinho, sabe? Aí ela, às vezes ela luxava e eu fazia a imagem dela luxada, né? Pra poder. Eu sei que não é o certo mesmo, porque às vezes acaba acontecendo o contrário, você fazer a imagem, ela tá rotacionada, um pouquinho rotacionada, e você achar que tá luxado, que tem luxação de patela e não tem, né? Mas isso me ajudava bastante e os principais achados são esses. Tem outros também, né? Uma coisa que às vezes acontece, eu pegar uma luxação de patela e já ver uma insuficiência do ligamento cruzado cranial, é uma coisa comum, né? Porque ele, querendo ou não, ele também ajuda nessa coisa da eminência condilar dela passar, né? Então é uma coisa comum que eu encontro também. O que mais? E aí o resto é artrose, né? Em geral, mas o principal é entesófito em ápice patelar e a que eu tenho que encontrar ainda uma coisa mais técnica para isso, que é a patela mais arredondada no manicum. Talvez você até me ajude nessa daí, porque eu não achei um termo mais radiográfico para isso, né? Mas esses dois achados em gato e em cão, quando eu pego, eu já falo, com certeza tem, né? Com certeza tem. E geralmente tem. Quando a gente pega uma patela que, pensando anatomicamente, né, na fossa troclear, né, se nós imaginarmos a fossa troclear, é isso aqui, né? Ela é uma área côncava onde a patela se insere aqui dentro, né? E ela evita, né? A gente tem as rimas do fêmur, né? Que evita que a patela fique, né, saindo de um lado para o outro. Vamos dizer, Quando essa patela é muito rasa, ela acaba, né, sofrendo um atrito muito grande ali sobre a superfície subcondral. Ela pode, sim, também não conheço uma literatura que descreva isso, mas ela pode, pensando na biomecânica, ela pode sofrer esse achatamento, sim, e se transformar numa patela mais chatinha. Uma das questões, uma das premissas do tratamento, né, acredito que todo mundo que tá na rotina clínica já presenciou, a troqueoplastia, né, que hoje é algo que talvez é o principal tratamento e o tratamento mais realizado, que é o afundamento dessas rimas, né? Então, pega-se um osteótomo, né, e afunda essa tróclea, né, na tentativa de fazer com que a patela fique mais acomodada ali. Mas tem um porém.
né, agora com o avanço da ortopedia nessa questão, né, da patela, principalmente na atualidade do momento aí, os desvios angulares, eles às vezes são subdiagnosticados, né? Que nem o doutor falou sobre o CORA, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre o CORA. O CORA é uma metodologia que a gente utiliza na radiologia para fazer a mensuração do ângulo de cada estrutura de osso longo. Então, se nós pegarmos um fêmur, né, nós vamos fazer uma imagem radiográfica focada, né, somente do fêmur, numa posição anatômica perfeita, para poder ver esse desvio angular. Porque se a gente faz um raio-x com o animal ali do jeito que está, pode sair uma tortuosidade que às vezes não é, né? E dependendo até do grau de tortuosidade desse membro, o recomendado é fazer uma tomografia 3D, né? Porque a radiografia por si só ela não é suficiente, a gente não consegue posicionar de jeito nenhum. O que acontece é que às vezes, principalmente quando tem rotação, né? Às vezes acontece, né? O fêmur ser-varo, a tíbia ser-valgo, né? Sim. E aí o desvio, no caso, valgo, Fórmula S. e outra lateral, né? O desvio, geralmente. E aí esses dois desvios, geralmente eles... Eu pego, geralmente, quando eu pego os dois, geralmente já tem uma rotaçãozinha, né? Quando eu pego e eu diagnostico que tem algum tipo de rotação, a rotação é difícil de pegar no raio-x, você conseguir fazer perfeito a imagem. Não posiciona. Não posiciona, né? Graças a Deus, como os ortopedistas aqui são meus amigos, né? Todos eles entendem, mas eu imagino que deve ter ortopedista que às vezes quer que a gente faça de qualquer jeito, né? E às vezes a gente tem limitação, né? Que o tutor às vezes não tem condições de fazer uma tomografia, né? Não, tem essa também, realmente. Tem tutor que não tem grana para fazer, né? Mas, indisponibilidade, porque não é todo local que você consegue uma tomo com facilidade. Que tenha uma tomografia em 3D para poder fazer essa mensuração. Aqui na Baixada, graças a Deus, já está vindo bastante tomo para cá, né? E eu estou conseguindo indicar bastante, principalmente para esses casos, porque fazendo a tomo, vendo que tem rotação, a gente, né, demonstra que a gente também entende de outras áreas da imagem, né? E que não adianta, às vezes elas se complementam, né? E uma coisa que você falou do subtroquear que é importante também, que geralmente tem muita ortopedista que às vezes não avalia essa rotação ou esse desvio, né? Acaba fazendo essa curetagem, né, do subtroquear. A troqueoplastia. Até ajuda, mas às vezes pode piorar, porque aí você continua luxando com um suco mais fundo, né? O ideal é avaliar o ângulo também, né? Eu não sou ortopedista, mas como eu convivo com bastante ortopedista, eu acabo acompanhando bastante de casos assim. Às vezes vem com essa cirurgia e acaba tendo que fazer a outra, porque o principal achado não é o sulco que é o problema, né? Não é o sulco. Geralmente, na verdade, é o ângulo, né? É o ângulo aí, é o que você falou, às vezes faz o afundamento da tróclea, né? A patela ela consegue se acomodar muito bem ali, só que continua mecanismos, vetores de força fazendo uma atração contrária, porque justamente o fêmur tem um desvio, a tíbia tem um desvio, e aí a gente tem outras opções de tratamento, né? Através do CORA, que nós fazemos essa radiografia focal, né? Há uma série de cálculos que você faz para achar o centro gravitacional, digamos assim, desse fêmur, para poder fazer uma osteotomia corretiva. Então, o fêmur que é torto, né, ele passa a ficar reto através de uma cirurgia que é bem complexa. E aí, dependendo do grau, né, dessa tortuosidade, a gente tem que corrigir fêmur e tíbia e fazer troqueoplastia, né, fazer todo o conjunto da obra. Mas, a gente pega esses animais que já têm uma luxação de patela crônica, a gente já tem outros problemas que são coadjuvantes. Atrofia de musculatura por desuso, então você faz uma imagem e você vê aquela coxa fininha, né? Porque não usa, não tem contratibilidade, né? A gente pega também as questões, por exemplo, que o animal já não apoia e acaba tendo uma impotência funcional do membro. E aí, quando vai fazer o procedimento cirúrgico para fazer essa correção, tem que utilizar mais duas técnicas, né? Que é chamada de desmotomia ou imbricação, né? Que é você fazer, então, digamos que, segundo a literatura, um estudo que foi feito em 2008, o último estudo que foi feito em 2008, que justamente aponta a casuística desses cães de raça Toy, 75% desses animais que são acometidos, que têm a luxação de patela, 75% é uma luxação medial. Na grande maioria das vezes, a gente encontra a luxação medial.
ela desviado para dentro da patinha do animal, né? Eu falar a verdade pra você, poucas vezes eu peguei lateral. Lateral é raro. Raro O não, né? lateral é o manicum. O manicum, todas as vezes eu peguei lateral. Mas assim, na verdade, os dois lados ela deve sair, né? É que foi uma coisa que acabou acontecendo, não sei. Mas geralmente é medial, a maioria das vezes é medial. E então, quando você pega esses animais que já têm esse desvio crônico, que aí você tem que fazer um reposicionamento do todo o retináculo, a imbricação, a desmotomia, você tem que soltar de um lado e puxar de outro. Então, é um conjunto de técnicas para você poder alinhar uma patela, e não somente fazer a troqueoplastia, né? Que senão você acaba... o animal sai bem, né? Você fala, resolvi o problema. Passa 2, 3 meses, volta a luxar. E aí que é o grande problema. A maioria das complicações que eu venho conversando com alguns colegas da ortopedia quando se faz esse afundamento, não corrige ângulo, essa rima troclear, ela acaba sofrendo uma pressão excessiva e fratura, né? Justamente porque o vetor de força continua tracionando a patela. Então é um mecanismo complexo, que requer a atenção do clínico, do diagnóstico inicial ao tratamento final. Também há, né, as luxações de patelas de grau mais leve, que talvez a gente possa pensar num tratamento conservador, né? Eu acho que assim, quanto antes você diagnosticar, melhor. E os sinais geralmente começam com um animal novo, né? É uma coisa que geralmente começa com o animal mais novo, né? Ele já tem essa luxação, né? O que vai aí do clínico, às vezes, tá fazendo uma vacina ali anual, alguma coisa, vê o animal, prestar atenção. Às vezes o animal chega andando, tal, você olha e você, opa, o animal tem todo jeito diferente, com o membro estendido, né? E aí é um diferencial clínico tremendo isso aí, cara. O Sim, animal uma vacina, você percebe que ele tem uma alteração de caminhar, ou então na hora de sentar e você conversar com o proprietário, explicar o que possa ser, e querer fazer um exame ali físico, e você diagnosticar com o animal de 1 ano, né? Primeiro que o proprietário vai te amar, porque ele vai ver a atenção que você tem com o animal, né? O clínico já ganhou ponto aí, né? E mais importante ainda, pensando no caso do paciente, né? Você evita já precocemente sinais de artrose, que é o principal, que é mais irreversível, né? O mais irreversível, infelizmente, é a condomalácia, os entesófitos da vida e essas coisas que com cirurgia geralmente não tem mais o que fazer, né? Geralmente você vai corrigir algumas coisas, né? A principal causa, né? Que é a luxação, mas a parte de artrose não tem o que fazer. Então, quando você pega um animal idoso, prognóstico pós-cirúrgico já é diferente, né, do que você pegar um animal novo. Então é sim. muito importante diagnosticar isso cedo. Pessoal, eu estou vendo algumas perguntas que está subindo aqui na live. A gente vai abrir ali no minutinho final para a gente estar respondendo essas perguntas. Tá? Todas as perguntas que vocês estão mandando, a gente está anotando aqui para responder depois. Fiquem tranquilos aí, tá bom? Então, só dando aqui agora um parecer para as 3 especialidades que nós estamos abordando, que é a clínica, a radiologia e a ortopedia. Na clínica, então a gente faz esse diagnóstico inicial através do exame físico, né? Constatamos esse grau de luxação patelar, né? Esse grau de luxação patelar tá aqui no meu Instagram, depois salvam lá para vocês, tem fácil para consultar, né? Para gravar bem na cabeça esses 4 níveis, esses 4 graus de luxação de patela. Do grau 3 ao grau 4, a cirurgia ali é inevitável, porque são graus que geram ao animal uma impotência funcional e dor, né? Então, pegou um animal, né, encaminha para fazer uma radiografia, já pensando em um tratamento definitivo, seja ele um tratamento conservador, seja ele um tratamento cirúrgico, né? Então, pensar que você vai estar encaminhando esse bicho já, fazer uma requisição. Suspeito que o animal está com uma luxação de patela, gostaria de um posicionamento para avaliar desvio angular. Não precisa ser nem o CORA, né? O CORA, talvez, quem vai pedir depois é o ortopedista, para ele poder fazer o planejamento dele, né? Já é um segundo momento. Mas, a princípio, explicar para o tutor, seu animal tem uma luxação de patela, essa luxação de patela está acontecendo justamente porque o fêmur dele é torto, né? A tíbia é torta,
ou simplesmente porque o sulco da patela está raso, né? Então, o cliente já sente um pouco mais, o tutor do animal já se sente um pouco mais aliviado quando o radiologista consegue, o clínico e o radiologista conseguem dar esse feedback inicial para o tutor. E depois, né, se for realmente já uma indicação cirúrgica, aí entra em cena o ortopedista, né, que aí sim a gente vai pensar em fazer um cora, dependendo do grau, né, porque o exame a triagem é a radiografia, né? Mesmo que o animal vá fazer uma tomografia, precisa da radiografia para a gente identificar. É o fêmur, é a tíbia, é o sulco da patela, o que está acontecendo, né? E a gente consegue dar um andamento de forma sem que o animal fique indo e vindo com um problema de luxação de patela, né? Então, esse contato clínico-radiologista ele é muito importante na tomada de decisão final. O que é comum aqui, eu não sei em São Paulo, aqui é muito comum isso. O clínico suspeitar, às vezes, geralmente, acaba não fazendo o diagnóstico dos graus. Eu também fiz um post disso, mas não focando nos graus, focando mais na importância do clínico diagnosticar, né? Mas, às vezes, o clínico não faz o diagnóstico. Ele sabe que tem luxação de patela, ele sente, mas não sabe diferenciar os graus, né? É bem comum isso acontecer. E aí me chamaram fazer o raio-x. Ultimamente eu tenho feito, mas o que é comum é eu explicar para o clínico e ele pedir uma consulta com o ortopedista mesmo. O ortopedista vai até a clínica, faz a consulta ortopédica, vai fazer o que o clínico geralmente teria que fazer, né? Que é o teste, né? Diagnosticando, às vezes ou faz patomo, ou é isso que você falou, eu faço um raio-x vamos dizer assim, raio-x de joelho, né? Raio-x fêmur-tipo patelar, a gente vai ver lesão articular, enfim, que a gente já falou, né? E aí o ortopedista chega e me pede o raio-x de cora, ou pede, ô Vitor, faz um raio-x aí para mim ver o ângulo do fêmur, o ângulo da tíbia, né? Geralmente eles acabam pedindo assim. Aí eu faço o exame, que é o caminho, né? Até cair na cirurgia, dependendo do grau, né? E toda vez que a gente fala na questão clínica, né, de testar o joelho, de testar a patela, nunca se esqueça também de fazer o teste de gaveta, porque, como o doutor falou, às vezes a luxação de patela e alguns graus de luxação de patela, o animal já tem uma doença de ligamento cruzado pré-existente, né, que também pode ser corrigida e o animal tem uma melhor qualidade de vida, né? Então, isso é importante nós fazermos esse diagnóstico. Quando eu faço uma radiografia de joelho, eu geralmente faço isso. Eu avalio patela na crânio caudal e na lateral eu também faço o tibial thrust, né, que é o teste de compressão, para a gente ver se tem uma doença de ligamento cruzado ali associado também. E uma outra coisa, a doença de ligamento cruzado, né, a famosa ruptura de ligamento cruzado, na qual hoje a gente chama de doença do ligamento, porque ela é multifatorial, ela também está associada ali junto com a questão da patela, né, com os desvios angulares, né? Então são fatores que geralmente a gente testa tudo junto ali durante a anamnese e na hora de fazer a radiografia eu tento colocar o máximo de informação possível no joelho. É bom você já, assim, não é todo radiologista que faz isso, mas é até legal para quem é radiologista e está vendo, né, ter essa visão um pouquinho ortopédica da coisa. Eu não sou ortopedista, né, você é radiologista e ortopedista, né? Então você já está ali no meio de tudo, né? Eu estou um pouco inteirado por conta, né, dos trabalhos que eu faço com muito ortopedista, né? Mas isso também é um diferencial, né? Falando de diferencial clínico, que a gente comentou, né? Esse diferencial do radiologista assim, muito importante, porque você colocando lá que já tem uma insuficiência de ligamento cruzado, às vezes você vai fazer a médio lateral, se você faz uma forcinha a mais ali, você consegue ver se tem um deslocamento, né? Quando não está rompido, é lógico, às vezes não vai mostrar no raio-x, né? Mas tem horas que mostra, né? Se fizer uma posição bem feita e ainda conseguir aplicar a força exata, é um exame difícil de fazer, você fazer os dois, né? Mas às vezes eu consigo. Geralmente eu consigo, mas porque eu já peguei o hábito de fazer, né? Faço teste de gaveta também, testo, né? Não sou ortopedista, mas quando eu vou fazer de ligamento, eu faço isso já para poder você colocar a informação no laudo, já sugerir você sugerir uma coisa no laudo, às vezes muda a cabeça do clínico ali, né? E tem coisa também que é comum, né? Às vezes você vai fazer o exame, o animal chega lá, putz, o animal não apoia a pata no chão. Às vezes está com ruptura de ligamento cruzado,
né? E já tinha há muito tempo uma luxação de patela, né? Que não foi diagnosticada, né? Acontece isso também. Vou fazer ali a médio lateral, você, quando tá rompido a gente vê no raio-x, né? E aí às vezes naquele canal também tá luxado pro lado ali a patela, né? E, e é isso. Então é um diferencial para o radiologista, né? Inteirar nessa parte ortopédica, porque você ajuda muito o clínico. Não só sugerindo o exame de tomo, como eu falei, da parte de rotação de fêmur e tíbia, né? Mas também na parte de você ajudar ali no diagnóstico clínico, né? Auxiliar. O nosso trabalho, querendo ou não, é auxiliar o clínico e o ortopedista, né? A parte do radiologista, estou ali no meio, né, da historinha, né? Então eu tenho que ajudar o radiologista e o ortopedista, né? Então eu já indico um, já indico o outro, né? E já converso, falo sobre a parte ortopédica pro clínico, já converso com o clínico da parte do ortopedista também, da parte de um cora, de um exame, talvez com sedação, para eu poder fazer melhor a posição. Né? Hoje mesmo eu fiz um exame assim a domicílio, né? Foi o veterinário anestesista, foi a doutora Isabela, ortopedista, né? Lá a gente sedou o animal, fiz um trabalho bem legal, consegui fazer a posição direitinho, né? Fizemos teste de gaveta, fizemos as posições todas né, perfeitas. E ficou um trabalho bem completo, assim, bem legal. O dono do cão era clínico também, né? Então, também tinha uma noção. E eu acho que é o trabalho perfeito, é isso daí. É a junção da gente, todo mundo interagindo junto, né? E juntando as informações para poder ajudar o proprietário e o paciente. Isso. Bom, estamos aqui nos 10 minutos finais da nossa live. Falei para você, rapaz, o tempo passa voando. Passa mesmo. A gente vai estar abrindo agora para as perguntas. Eu vi que chegaram algumas perguntas aqui na nossa live. A gente anotou todas e também chegou algumas perguntas antes na nossa caixinha que a gente abriu lá. Então a gente vai estar respondendo algumas perguntas agora. Vamos lá. Existe alguma raça específica para ter luxação de patela? Perguntaram aqui se existe alguma raça específica para ter luxação de patela, né? Pelo menos como a gente comentou aqui, são as raças toys, né? Elas têm uma casuística incrivelmente incrível, né? Na questão da luxação de patela aí. Mas assim, a literatura diz, e ela elenca, né? No último estudo que foi publicado, esse último estudo ele foi em 2008, 2009, mais ou menos, que era o Chihuahua, né, seguido do Bulldog inglês. Mas a casuística que eu pego, né, é Pinscher, Spitz e os Pugs, né? Claro que entra aí também Shih Tzu, Chihuahua, os Lhasas, mas não, de modo geral os animais toys, né? O Chihuahua e o Bulldog francês, na verdade, saiu do gosto da galera, né? Vamos dizer assim. Saiu da moda. Eu acho que eu nunca fiz nem rachis de Chihuahua, cara. Né? Mas agora é como essas daí que você falou, Pinscher é uma que eu esqueci. É igual o Doberman. Se você pegar para radiografar um Doberman, tira uma foto, porque talvez você não vai ver há muito tempo. Nunca mais. Vamos para a próxima? Vamos. O animal perde a capacidade de saltar normalmente ou pular? Perguntaram se o animal ele tem dificuldade em saltar, né, em pular. Ele tem sim, justamente porque ele perde, né, o movimento de alavanca que a patela faz. Então a patela faz o movimento justamente de alavanca, né? A musculatura do quadríceps ela contrai e o sesamoide que é a patela faz o movimento de gangorra, né? Então geralmente sim, o animal tem dificuldade em saltar, tem dificuldade em correr. E uma questão muito importante que eu acabei pegando em uma última consulta é que a cliente, ela falou, meu animal já, toda vez que eu chegava em casa, ele pulava em mim com as duas patinhas. E ele parou de fazer isso. Justamente porque quando ele faz esse movimento, é parecido com a displasia, né? Ele não consegue ficar sobre as duas patas posteriores. Isso é uma característica também. Passa para não vai dar tempo. Vamos lá. A próxima pergunta é de uma seguidora chamada Mi_Paladino e ela perguntou se o exame de ultrassonografia é fidedigno. Conseguiu ouvir aí, doutor? Consegui. Então, a ultrassonografia articular, né, ela sim, ela é de grande valia, né? Ela é muito importante. E ela tem se tornado bem fácil de você encontrar, principalmente na questão de joelho. Mas, talvez para a patela, a gente não vai ter tanta acurácia, a gente pode ver ligamento, a espessura de ligamento patelar, presença de condromalácia, presença de efusão, né, articular.
talvez fazer alguma punção guiada pelo ultrassom, sim. Mas acredito que para luxação de patela, talvez a tomografia, se a gente for colocar de importância de exames, a tomografia ela é o padrão ouro para o diagnóstico. Sem dúvida, a tomografia. Eu acho que o ultrassom ele tem as suas particularidades, né? Mas é o que você falou, é mais para outros casos, no caso, né? Por exemplo, para a questão de ruptura de ligamento cruzado. Às vezes, clinicamente, nós não conseguimos ver com teste de gaveta. Radiograficamente, a gente não vê. E aí, vai abrir? Não, faz um ultrassom articular que ele tem uma acurácia quase de 99% de visualização. Aqueles pacientes muito... Vai um Rottweiler que rompeu, às vezes muito maçudo, né? Muito forte. Realmente... Às vezes nem sedado você consegue. Show de bola. Isso mesmo. Próximo aí. Existe a possibilidade de viver sem a patela? Perguntaram se existe a possibilidade de viver sem a patela. Existe, mas existe a possibilidade de viver, sim. Existe a possibilidade de locomoção, mas existe a possibilidade do animal não esticar mais a perninha, né? Alguns casos, por exemplo, na ortopedia, de alguns tipos de fratura, né? Osteosarcomas, algumas coisas muito agressivas que nós temos que fazer artrodese de algumas articulações, a gente tira a patela e acaba unindo o fêmur com a tíbia. Só que o animal não vai ter mais o movimento de flexionar, né, esse membro. Olha a próxima aí pra gente. Precisa de cirurgia para corrigir a luxação patelar? Perguntaram se precisa de cirurgia para corrigir a luxação de patela. Como a gente comentou aqui, com os graus, né, de luxação de patela, os graus 2, dependendo do caso ali, os 3 e 4, sim, há necessidade de um procedimento cirúrgico. Como a gente disse no decorrer da live, de alguns procedimentos que estão à disposição para se fazer. Correção de desvios angulares, né? Correção o afundamento da tróclea, né? Fazer uma trocleoplastia. E aí tem N técnicas, né? Técnicas em bloco, em cunha, para fazer esse afundamento. A gente tem que levar em consideração várias questões de vida, de comportamento, de técnica, de habilidade do cirurgião para estar fazendo essa correção de patela. Há também a desmotomia e a imbricação, que consiste em fazer a sutura, né? dessa cápsula articular, desse retináculo. E também a questão da transposição da tuberosidade da tíbia. Então tem que levar em consideração um conjunto de fatores para tomar essa decisão. Não somente tomar a decisão em fazer o afundamento da patela. E quais são os principais sintomas? Principais sintomas da luxação de patela, né? Quer mandar aí, doutor? Pode ser. O sintoma tá tranquilo essa pergunta. Sintoma... Luxação intermitente, né? O paciente às vezes está deitadinho lá, vai levantar, aí começa mancando, como diz você, depois que esquenta, melhora, né? Aí o animal sai embora e não manca mais, né? Isso é uma claudicação intermitente, né? Então isso é um sintoma. O outro é evitar de pular, o animal começa a evitar de pular e subir nos lugares, isso é comum. Sentar, o animal sentar com as pernas esticadinhas, geralmente para aliviar a pressão ali da patela, né? E o mais comum é você às vezes pega o animal no colo, sente um estralinho, né? Uma crepitação. Eu acho que esses são os principais aí sintomas da luxação. Legal, vamos para uma última que o nosso tempo está estourando aqui. E a última é se a fisioterapia ajuda no tratamento. Questão da fisioterapia. Muito importante, né? Tanto a fisioterapia quanto a utilização de alguns nutracêuticos, alguns suplementos, né? E vai de acordo com a avaliação, com a consulta que esse animal e o profissional que trabalha, que há algumas N técnicas para a gente poder estar fazendo esse tratamento. Mas a fisioterapia, no quesito pós-cirúrgico, ela talvez seja essencial. Muito banalizada, às vezes, a questão da fisiatria, né, que é a prática da fisioterapia na veterinária, principalmente em pré e pós-cirúrgico. Né? Mas a fisioterapia ela tem uma grande importância, principalmente porque esse animal, como eu falei, ele tem lá um quadríceps, né, mais adelgaçado. Ele tem uma perda de volume muscular. Às vezes ele tem uma constrição muscular que ele não consegue, pós-cirúrgico, ele não consegue ter um movimento de mobilidade.
justamente porque essa patela, esse quadríceps está tão contraído ali, está tão tenso todas as estruturas, que ele precisa, sim, de técnicas alternativas para poder estar fazendo com que esse animal tenha, pós-cirúrgico, uma qualidade de vida. Isso aí? A gente tem mais pergunta que chegou aqui, mas acho que não vai dar tempo de responder a todas. Doutor, quero agradecer você, a sua participação aí. Cara, live muito legal, muito incrível. Acompanhe as nossas redes aí, que a gente vai estar falando sobre luxação de patela ainda nos próximos dias. Obrigado, isso aí. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar participando aqui da live. É um assunto gostoso. Eu, por mim, puxava outros assuntos aí, alguma coisa que eu amo fazer, graças a Deus. Então, para mim, conversar disso aí é tranquilo. E, se Deus quiser, vamos puxar uma live por meu depois e a gente fala de outro assunto lá no meu Instagram. E é isso aí. Isso aí. Valeu, doutor. Cara, brigadão. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aí. E em breve teremos outra live sobre outros assuntos, com ortopedia, sem ortopedia, com radiologia, sem radiologia. Tudo aí para deixar os clínicos mais confortáveis na sua rotina. Valeu, meu querido. Obrigadão. Um grande abraço. Deus. Valeu.